essa coisa do curso, tanto eu quanto a Mônica temos uma experiência muito grande de muitos anos lecionando em cursos de formação, né? Assim, quem me conhece aqui sabe que eu me formei pela Pomar, dei mais de 10 anos de aula na Pomar, tanto na pós quanto na formação. E isso dá, a gente, né, Mônica também deu aula em muitos cursos, ainda dá, a gente ainda dá aula em muitos cursos, mesmo a gente tendo em vários outros lugares. E mesmo a gente tendo o nosso curso, a gente continua dando aula em outros cursos, né? Isso é uma coisa legal. Então, a gente tem um olhar sobre as questões das dificuldades, né, que acontecem durante os cursos. Então, uma coisa que é muito clara para a gente, que é uma missão nossa, é não deixar, não vestir um santo para despir um santo para despir outro, né? Eu estou invertendo o ditado. Porque, assim, tanto a teoria quanto a vivência, elas são importantes, né? A gente não pode se basear um curso de formação em arte-terapia só em vivências, mas também não pode ser só teoria, né? Hoje, o dia de hoje, foi dessa forma um pouco para trazer isso, né? A gente teve uma questão mais teórica no campo da arte, né, quando a Camila falou. A gente teve uma questão mais teórica no campo da mitologia, quando a Cristiana falou. E a gente teve uma hora mais vivencial, né, que na verdade está usando tudo ao mesmo tempo, sem a gente perceber, quando a Vanessa fez a apresentação dela. Então, isso traz um pouco do nosso perfil de curso, né? A gente vai ter um primeiro momento de gestação, onde a gente vai ter práticas e teorias de arte-terapia, e é um momento de desconstrução, principalmente para quem é da área psi ou da área de artes, né? Se abrir ao processo, mesmo que eu saiba muito academicamente de arte, mesmo que eu seja um doutor em psicologia, né? E aí, depois dessa vivência, porque não tem como a gente entender o processo se a gente não vive ele na pele, a gente começa a mergulhar nas teorias, com esse olhar não só tradicional, né, de todo o ensino de arte e todo o ensino psi, dentro da abordagem junguiana, que é o nosso percurso maior, mas também de tudo que mais novo está sendo dito atualmente na área, tanto na área de arte quanto na área psi. Tá? Então, esse assim, é o nosso projeto maior. E outras transdisciplinaridades. Sim. Né? Estudos de gênero, estudos sobre questões étnico-raciais e outras questões, né? Mitologia, dessa forma como a Cristiana apresentou, fazendo várias ligações, fazendo várias análises e outras, no casamento alquímico, né? Nós vamos trabalhar as duas questões, tanto a questão teórica quanto a questão vivencial, nesse sentido do circunambulate, né? Nesse sentido desse casamento entre o que é de ordem prática, vivencial, do que é de ordem conceitual e da questão da experiência, que é central, um tema central na arte-terapia. E dentro desse casamento, a gente tem na programação, que aí já é mais final de curso, a gente mergulhar na aplicabilidade disso. Porque às vezes a gente termina uma formação, não só arte-terapia, qualquer outra, e não sabe o que faz com aquilo, né? Então, ter mecanismos de aplicabilidade dentro de várias áreas transdisciplinares, né? O que a astrologia importa para a arte-terapia, né? Como que a terapia floral você pode estar usando dentro do seu processo arte-terapêutico, como é que você pode, de uma imagem, descobrir um floral, enfim. Não é para todo mundo, não é para a gente sair terapeuta de tudo, não é isso. Mas é dizer assim, olha, existe um caminho. Se você já é um terapeuta floral, você pode fazer uma ligação. Se você já trabalha com astrologia, aqui você pode fazer uma ligação, né? É fazer essas interfaces. Isso para a gente é muito importante, porque de fato é como a coisa acontece na clínica, né? É como a coisa de fato acontece.